pessoas ligadas especialmente ao comércio aqui de Tupã-Ciretã, atividades empresariais, para uma dúvida que estavam com relação aos feriados, especialmente agora os dois que nós teremos aqui em Tupã-Ciretã, feriados municipais. Um é amanhã, dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município, e o outro é o aniversário de emancipação política do município de Tupã-Ciretã. Isso está regrado pela Lei 3.991, de 13 de março de 2018. Esta lei estabelece no seu artigo 1º, que esses feriados de comemoração municipal são o artigo 1º, parágrafo 1, diz que é o do dia 8 de dezembro, que eu já citei. O 2 fala sobre o dia 21 de dezembro, data de aniversário de emancipação política do município, mas tem um parágrafo único nesse artigo 1º, item 2, que diz o seguinte: fica facultado ao comércio celebrar a comemoração do feriado de aniversário da emancipação política do município entre os dias 21 e 31 de dezembro, não podendo ser comemorado no mesmo dia do feriado de 25 de dezembro, dia de Natal, conforme a conveniência para atendimento durante as festividades de final de ano. Isso é o que diz a lei de Tupã-Ciretã, que estabelece esse feriado e a sua data. O parágrafo único determina que ela é flexível entre 21 e 31. Há também agora a informação de que houve uma convenção coletiva estabelecendo de que em dias de feriados o comércio atuando, há necessidade de um pagamento de valores para o sindicato, enfim, algumas coisas assim. E agora, dia 21 é o dia que é o dia do aniversário, mas a lei, pelo parágrafo único, estabelece que ele pode ser flexibilizado entre 21 e 31, só não podendo ser dia 25. Digamos que uma empresa faça o feriado dia 24, e dia 21 abra. Vai ser penalizado por estar abrindo um dia de feriado ou não? Enfim, é uma questão dúbia aí, E muitas dúvidas com relação a isso. Dia 8 tá sacramentado, amanhã é feriado municipal, A gente tinha essa dúvida, procuramos a Associação Comercial e Industrial de Tupã-Ciretã e temos contato com o presidente dela, o Jader Gaclick, que está em conexão conosco, para a gente trazer informações aos associados da associação, mas à comunidade como um todo também com relação a esse tema. Jader Gaclick, presidente da CIT, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem, Jader? Bom dia, amigo, bom dia aos ouvintes, É importante esse espaço, Miguel, para que a gente consiga fazer uma interpretação, que é o nosso papel aí, enquanto agentes de colocação nessa questão entre o que a lei diz, e o que a convenção diz. Lembrando, Miguel, que a associação comercial ela não é responsável pelos feriados. Então, todo final de ano a gente tem essa mesma questão da interpretação da lei, nesses 6 anos aí que eu estou na associação comercial. É feriado, não é feriado, Muda o ano, mas a questão sempre é a mesma. Não somos nós que decretamos o feriado e não somos nós os responsáveis pela convenção coletiva. Então, nosso papel é tentar interpretar para que a comunidade consiga entender da melhor maneira possível como um auxílio à comunidade, Miguel? Perfeito. São questões bem dúbias e bem complicadas aí que a gente precisa trazer à tona nessa discussão para que as pessoas compreendam da melhor maneira e da maneira mais clara possível. Perfeito, claro. A lei ela é regrada, quem regra esses feriados, que regulamenta, aliás, o título dela é o seguinte, Lei 3.991, de 13 de março de 2018, regulamenta os feriados municipais, recepciona os feriados estaduais e federais e institui o calendário de feriados do município de Tupã-Ciretã. Esta é a lei que o município decretou, a Câmara de Vereadores aprovou e foi promulgada e que está em vigor. Jader, eu comentei ali antes da abertura, imagino que você tenha ouvido, sobre essa flexibilização da data do dia 21 ficar entre os dias 21 e 31, com exceção do dia 25. Mas também, como eu comentei, há uma informação de que a empresa abrindo numa data de feriado, ela teria que pagar um valor aí ao sindicato, que tem sede em Cruz Alta. Esta é a dúvida, porque em alguns anos, inclusive, nós temos publicado um decreto. Este ano não haverá. Eu falei com o jurídico da prefeitura, ele disse que esta lei é a que regra, ela que está valendo, Qual é a interpretação que vocês têm, qual é a orientação que vocês dão aos empresários para a atuação nesse dia 21, nesse período agora de feriados, e também, é claro, as pessoas, a nossa comunidade como um todo?
Perfeito, né, Miguel? Então, a lei que mencionaste perfeitamente, número 3991, de 13 de março de 2018, ela já veio para suplantar e para organizar essa questão, porque sempre chegava no final do ano e se tinha a dúvida, 21, ele pode ser transferido para o dia 31, porque é uma data que precede o Natal e a maioria dos lojistas prefere vender nesta data e fazer o seu feriado no dia 31. Por isso foi colocado esse artigo municipal aí de comemoração facultada ao comércio entre os dias 21 e 31, né, que garantia nos últimos anos que o comércio pudesse trabalhar no dia 21, né, com a lei do livre comércio, e compensar esse dia trabalhado em outra data. Geralmente nós sugeríamos no dia 31 de dezembro, que era o que a maioria das lojas acabava acatando, né, Miguel? Mas isso é um cenário. Nós temos duas situações: a lei municipal, e nós temos a convenção coletiva firmada entre os sindicatos dos trabalhadores do comércio e a FECOSUL, que é o sindicato que representa os empregados do comércio. Então nós temos aí dois sindicatos envolvidos que fizeram um acordo. E a gente precisa justificar a convenção coletiva firmada entre esses dois sindicatos, né, Miguel? Então, o que acontece? Nós temos no nosso município livre comércio. Nossa lei é bem clara, além da questão dos feriados. Então, quem quiser trabalhar no feriado não é proibido. Isto é uma questão que é colocada em lei. Então, temos o feriado do dia 8 e temos o feriado do dia 21. Pela lei geral dos feriados e pela lei do livre comércio, quem quiser abrir, poderia. O que acontece quando nós temos uma convenção coletiva firmada entre o sindicato dos empregadores e o respectivo sindicato dos empregados? A mão de obra laboral, o empregado, se for trabalhar nos dias de feriado, aí sim o lojista precisa pagar o sindicato para poder ter essa possibilidade de utilizar-se da mão de obra laboral. Se o proprietário resolver abrir sozinho, sem a mão de obra, ele não vai precisar pagar essa taxa no dia 8, no dia 21. É esse o cenário, Miguel. A convenção coletiva estabelece que para uso da mão de obra, para uso do funcionário, e aí sim precisa se pagar uma taxa. Caso contrário, se o lojista for trabalhar sozinho ou com a família dentro do estabelecimento, essa taxa não será cobrada, não é dispensada. Lembrando que o sindicato é o Sindilojas, pela região de pertencimento à Cruz Alta, que nós temos, e a FECOSUL, que tem a sede estabelecida em Júlio de Castilhos, que representa o Sindicato dos Empregados. Temos aí uma relação de trabalho que foi firmada no Acordo Trabalhista homologado MR 048289 de 2021, tá? Com o procurador Joelto Frasson, e essa legislação trabalhista com relação à mão de obra laboral. Não é que os estabelecimentos não possam abrir, mas se utilizarem-se da mão de obra do seu funcionário, aí eles precisam pagar essa taxinha para o sindicato, para o Sindilojas. Perfeito. Vou dar uma de advogado do diabo aqui. A lei de Panciretã, ela diz que o feriado dia 21 não necessariamente pode ser no dia 21. Então, digamos que a empresa Y lá, ela interprete que dia 21 é um dia importante para ela trabalhar, e ela, dia 21, realiza o trabalho normal, com todos os seus servidores, funcionários, enfim, toda a sua estrutura. E dia 31, que não é feriado em Panciretã pela emancipação, mas que pela lei pode ser, eles façam o feriado. Ela estaria atendendo à legislação e não necessitando pagar por estar aberto no feriado, porque ela fez o feriado no prazo que a lei estabeleceu, entre 21 e 31. Não, Miguel. Aí é que está a questão legal entre a hierarquia das leis, né? Nos últimos anos, nós não tínhamos convenções coletivas firmadas entre os sindicatos de empregadores e de empregados. O que vale acima da lei municipal é a convenção coletiva de trabalho. Ela estaria irregular se ela utilizasse mão de obra dos seus funcionários no dia 21. O que essa convenção fez? Atrelou especificamente e ignorou esse parágrafo, né, que há dentro da política do município, em que 21 é o feriado municipal, ponto. Se alguém abrir com mão de obra para trabalhar, vai ter que pagar ali o sindicato, caso contrário, corre o risco de sofrer a sanção de uma penalidade, de uma multa de 2 salários mínimos convencionados, né, da convenção coletiva estabelecida entre os dois sindicatos. O que dá esse valor, Jader? Dá mais ou menos R$ 2.800 o valor da multa.
Perfeito. Né? O da guia, né, Miguel, que é importante também para que quem for trabalhar e precise solicitar a guia ao sindicato, não é a associação comercial, a gente só está esclarecendo dúvidas, né, Miguel, em cima da interpretação, é ao sindicato de Cruz Alta, que eu vou deixar o contato depois, que é o sindilojascruzalta@yahoo.com.br, a guia para trabalhar nos 2 dias, nos 2 feriados, no dia 8 e no dia 21, eu falei com alguns lojistas ontem que já solicitaram ela, em torno de R$ 185. A guia. A guia, A né? multa Para os 2 feriados. A multa que seria 2.000 e pouco. Se A não... multa seria R$ 2.800. Ah, perfeito. Desculpa que eu não prestei atenção no valor da guia. Quanto? R$ 185 para os 2 feriados, 180. em torno desse valor. Perfeito, muito bem. Essa questão de não estarem recepcionando o parágrafo 1 pode ser questionada? Caberia a CIT ou alguma empresa entrar com uma ação cautelar para que esse parágrafo 1 seja respeitado? Não, Miguel, entramos em contato já. A associação comercial não tem o viés específico legal para questionar uma convenção coletiva. Né? Teria que ser justamente os sindicatos, são os únicos que têm o poder para realizar esse questionamento e não teria sequer tempo hábil. Né? O que acontece? Infelizmente, a gente fala em lei do livre comércio, mas não é uma lei de livre comércio, sendo que nós ainda somos cerceados pelos sindicatos, e o sindicato, obviamente, vê como uma possibilidade de uma mordidinha, né, no contribuinte para levar essa guia durante esses feriados municipais. Né? Eu acho que isso aí é uma oportunidade vista por ambos os sindicatos para levar uma fatia, mas é lei e temos que cumprir. Né? Legislação trabalhista é essa e ela é bem clara. Tendo o uso da mão de obra laboral, vai ter que se pagar a guia para se abrir nesses 2 feriados, ou se decretar o feriado dentro do estabelecimento de qualquer forma, né? E a terceira via, a terceira alternativa é o proprietário e a família, né, a trabalharem com a dispensa da mão de obra laboral. Perfeito. Então, o FEComércio é que poderia tomar essa iniciativa de uma medida cautelar, ou uma própria empresa que se sinta atingida, ou não, tem que ser o FEComércio? Não tem que ser o sindicato, né, do comércio, teria que ser, no caso, justamente a Sindilojas. Né? Perdão, Sindilojas, né? FEComércio que é dos servidores, né? A municipalidade também pode tomar alguma iniciativa ou ela não faz parte dessa? Também não, Miguel, também não. Convenção coletiva de trabalho não tem como se questionar nesse sentido. Né? Ok. Não... Perfeito. Bem, isto posto, então, quem tem o desejo de abrir no dia 21, mas aí, mesmo que ele pague esta taxa lá para o sindicato, e ele abra dia 21, ele vai ter que atender a lei municipal e entre o dia 21 e 31 fazer um dia de feriado na sua loja. Exatamente. Ele vai ter que atender essas duas questões. Esse princípio da lei municipal. Também. Né? Aí, como eu falei, né, Miguel, a questão da convenção, como ela sempre é superior, e aí ela vai contra o que nós temos na lei municipal, a convenção dá 30 dias para compensação desse feriado. Né? E aí entra em desacordo com a nossa lei municipal, que a gente orienta que seja seguida a lei municipal, que essa compensação seja dada até o dia 31 de dezembro. Poxa, no fim ficou uma coisa bastante complexa. Né? Exatamente. Mas aliás, eu estava sem o termo, você me socorreu. Complexa, efetivamente, muito complexa essa questão aí e precisa se ter todo o cuidado, né? Bom, é claro que a gente torce para que dentro dessa complexidade tenhamos a melhor opção, porque tanto o empresário precisa dessa data, é uma data importantíssima para a venda, né? É o período em que as pessoas recebem o 13º, né? Tem um reforço de caixa aí, é a data na semana que antecede o Natal de muita venda, né? Enfim, é um período de extrema venda aí que com certeza abala o empresariado, mas também os consumidores. E isso a gente só fica um pouco chateado no sentido de que isso tem essa complexidade como um todo. Mas a gente, claro, que torce para que tudo seja o melhor possível. Aliás, qual é a expectativa da Associação Comercial de Tupanciretã com relação à venda de Natal? Qual é a expectativa de vocês em relação ao ano anterior, principalmente, que nós tivemos lá uma pandemia mais impactante do que agora, né? E o que vocês esperam para esse final de ano no comércio e no serviço aqui em Tupanciretã? Bem interessante, né, Miguel? Nós temos aí justamente a data do dia 21, sempre foi muito importante para nós, por isso houve essa alteração da lei municipal, né? Em outras ocasiões já existiam leis anteriores que eram para atender o comércio local, para atender pedidos da associação. Infelizmente, a gente tem, como eu falei, na outra ponta, sindicatos, né, se aproveitando dessa oportunidade para lucrar em cima disso e temos que obedecer à lei.
não tem outra alternativa. Qual a alternativa que nós temos é continuar brigando para que a próxima convenção coletiva ela atenda aos pré-requisitos que estão estabelecidos na nossa legislação, né, Miguel? Sobre o cenário para dezembro, né, de 2021, nós temos aí uma expectativa de crescimento com relação às vendas do comércio do ano passado em torno de 13,5%. Né? Pode não parecer muito significativo, pois foi um período de pandemia. Mas o amigo citou antes, e vale a gente ressaltar, que o cenário econômico ele não é propício. O que aconteceu esse ano? Houve antecipação do 13º em outras datas, houve antecipação de outros recursos financeiros antes do final do ano, né? A gestão pública comeu a sua parte com a sua tributação, os seus impostos, e obviamente a gente está chegando numa perspectiva econômica do final de ano em que não há tanta circulação econômica quanto esperada. Quem tinha e já recebeu o 13º já utilizou o 13º para pagar outras contas e não guardou ele para gastar no final de ano, principalmente o aposentado e pensionista, né, Miguel? Então é um cenário em que nós temos aí deslocado um recurso que estaria circulando na economia local. Então, a perspectiva de 13,5% de crescimento nas vendas, especificamente à vista, é um diagnóstico bem positivo com relação a todo o restante do cenário econômico que nós temos. Perfeito, sem dúvida. Um ouvinte levantou uma questão bem pertinente. Isso também inclui supermercados, que é uma questão bem delicada, porque mercados dia 31, por exemplo, é um dia muito importante para o consumidor e para o mercado também, é claro, e dia 24 também é importante para ambos, né? Mas 31 é mais ainda. Essa questão dos supermercados, ela tem algum diferencial com relação ao comércio em geral? Tem, Miguel, perfeito. Íamos passar em branco com essa questão. Ótima pergunta, né? Os supermercados não respondem ao Sindlojas, né? O Sindlojas responde ao comércio de varejo. E tem alguns outros comércios que não respondem ao Sindlojas também. Dentre eles, supermercados, farmácias, né? E aqueles que são abrangidos por algum outro sindicato, alguma outra convenção. Tá? Depende da atividade, né, do KNAI de cada uma das empresas. Os supermercados hoje, qual é o cenário? Não há uma convenção coletiva de trabalho registrada para os supermercados de Tupanciretã. Então, eles obrigatoriamente têm que atender a questão do feriado do dia 8 e do dia 21. Tá? Por que não há uma convenção coletiva registrada? Porque os supermercados não tiveram, ao longo dos últimos anos, o interesse em conjuntamente registrar uma convenção coletiva. Eles têm que se filiar à Associação Gaúcha de Supermercados, né? Associação Gaúcha de Varejo Supermercadista, que é uma outra, né, é um outro sindicato, para que essa convenção possa ser registrada. Ontem até nós estávamos marcando entrevista, né, Miguel? Eu estava esperando o retorno a respeito dessa situação do Sérgio Gabinski e da Ilusa, do Sindicato dos Supermercados. Não há precedente, não pode se pagar uma taxa, o supermercadista, e abrir o supermercado porque eles não registraram uma convenção coletiva. Não há um comum acordo entre empregados e empregadores nessa situação trabalhista. Então, obrigatoriamente, aos supermercados é o feriado no dia 8 e no dia 21, sem possibilidade de abertura, a não ser, como eu falei, aqueles supermercados que têm a mão de obra da família, a mão de obra sem utilizar-se da mão de obra laboral dos seus funcionários. Deixa eu ver se eu entendi. Nos supermercados, o parágrafo único ali da lei municipal vale. O mercado pode, então, abrir dia 21 e fazer um feriado num outro dia? Não, Miguel. O feriado obrigatoriamente deve ser realizado no dia 8 e no dia 21. Por falta de convenção coletiva. Né? Porque o supermercado pode vir a ser multado pelo outro sindicato pela ausência da convenção coletiva. Ele deve obedecer o feriado do dia 8 e do dia 21. Pois é. Bom, então, na verdade, a nossa lei municipal não está valendo para ninguém. Exatamente, está valendo a convenção coletiva. Né? E a orientação dos sindicatos. Uhum. Mesmo quem não tenha a convenção coletiva, como é o caso dos mercados. Mesmo no caso dos supermercados. Muito bem. Bem, a gente é claro que é uma complexa situação e a gente torce para que todos tenhamos o melhor resultado dela aí.
Jader, eu quero agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite, trazer a posição da CIT, reforçando aquilo que você colocou, a Associação Comercial não é integrante nesta negociação, ela tanto não determina a legislação, que é uma questão municipal, quanto não faz parte das convenções, apenas está colocando orientações e informações. É evidente que cada empresa ou cada segmento do varejo que tem alguma união deve procurar as suas informações, clarear isso, mas essa é a informação que nós temos da entidade que representa a indústria, o comércio e os serviços aqui do Tupanciretã através do Jader Gaclick, que está nos concedendo essa entrevista na manhã de hoje. Aliás, quem está na live está acompanhando, o Jader está no local lá onde tem vários aspectos que me chamam a atenção. Tem a natureza ali através do vegetal, tem os livros através de vários livros atrás dele, e tem um belo rádio, assim, um modelo bem antigo, assim, com certeza dando-nos a sensação de que você e sua família também apreciam o rádio como um veículo importante na cultura, tá junto com seus livros, assim. Achei bonito o seu cenário atrás aí, Jader. Obrigado, Miguel. Realmente um rádio antigo pertenceu ao meu falecido avô, né? Tentamos mantê-lo aí, né? Sempre a rádio esteve presente conosco, né, Miguel? Que bom. Mas, Jader, mais algum detalhe que gostaria de colocar sobre esse tema, ou outro aspecto que você gostaria de reforçar em nome da entidade que nesse instante você representa? Por favor, fique à vontade, senão a sua despedida momentânea, nós vamos lhe ouvir em outros momentos. Miguel, só esclarecer, obrigado pelo espaço, né? Assim, muitas vezes nos olham como se nós fôssemos especificamente responsáveis pelos feriados, né? E bem como nós estamos colocando, a gente está tentando interpretar, né? E cruzar as informações da lei e da convenção coletiva. Então, nossa intenção é tentar auxiliar, apesar desse cenário complexo que acontece todo ano. Os últimos 2 anos foram mais tranquilos por questão da pandemia, por questão de não haverem registros de convenções coletivas. Então, só para esclarecer para a comunidade, a lei municipal é um cenário, a convenção coletiva é outra, né? Mas na nossa hierarquia da legislação dentro do nosso país, a convenção coletiva que firma o acordo das relações de trabalho, ela é superior à legislação municipal e deve ser cumprida. E o lojista geralmente nos pergunta, e se eu não pagar a taxa? A gente está só orientando para o pagamento da taxa para que esteja dentro da lei, para que não esteja atuando na ilegalidade, né, Miguel? Então, se não pagar a taxa ao sindicato, corre o risco de sofrer a sanção de uma multa, né? A gente está orientando dentro da legislação que deve-se fazer o recolhimento da taxa para se evitar qualquer transtorno possível, qualquer possibilidade posterior de ajuizamento, por exemplo, de um processo, né, Miguel, trabalhista nessa questão. Então, Perfeito. É apenas a nossa orientação para tentar auxiliar a comunidade e aos nossos lojistas. Lógico que nós preferiríamos que o livre comércio seguisse realmente a legislação de livre comércio e não houvesse nenhuma intervenção com relação a essas situações. Então, nós temos aí um falso cenário de livre comércio, mas que tem um regramento estabelecido e bem complexo, bem atritoso entre a legislação municipal e a convenção coletiva. Perfeito. Aliás, reforçando então, se a empresa quer as duas datas abrir, é R$ 185. E se ela quiser só uma data dia 21, muda o valor? Aí tem que entrar em contato com o sindicato, né, Miguel? Não tem essa informação. Os lojistas com quem eu conversei haviam solicitado para as duas datas. Perfeito. O que em determinadas atividades não é um valor assim tão impactante, mas a questão de não atender a uma legislação municipal, ou de ela não ser aceita nesse momento, não ser acatada nesse momento, me parece que esse é a maior questão. Porque o valor de uma empresa pagar R$ 185 por 2 dias estar em atividade, me parece não é algo assim tão impactante na grande maioria das atividades. Mas a questão é o princípio, né? É a ação que está acontecendo. Novamente, Jader, um forte abraço e lhe aguardamos antes do Natal, se não, um Feliz Natal, um próximo ano novo, mas nós vamos lhe ouvir antes, imagino sim. Um abraço, Jader. Igualmente. Um abraço, obrigado pelo espaço, Miguel. 9h36, Jader Gaclick, presidente da Associação Comercial e Industrial do Tupanciretã, repercutindo com nós com relação a essa questão dos feriados aqui em Tupanciretã. Amanhã é feriado, né, dia 8. O dia 21 é um feriado que, pela lei municipal, teria flexibilidade para as empresas o fazerem entre os dias 21 e 31, com exceção do dia 25, mas, pelas convenções aí, segundo a informação que o Jader está nos passando, esse parágrafo não está sendo respeitado e vai haver necessidade de uma taxa por parte das empresas que queiram atuar de uma forma, empresas que estejam ligadas a esse sindicato. Ele citou algumas que não, né? Por exemplo, ali, supermercados, farmácias, ele citou
citou, né, a própria rádio, né, nós temos a convenção coletiva dos trabalhadores e dos empresários de rádio separada dessas aí. Então, esses não são atingidos por essa questão, mas o Jader ressaltou que o feriado do dia 21, mesmo assim, se abrir, os mercados mesmo assim terão que pagar a taxa. Então, se você tem dúvida, entre em contato com o seu jurídico, entre em contato com o Cindy Lojas, enfim, a própria associação comercial pode dar o caminho para você também chegar lá e tirar as suas dúvidas com relação a essa questão.